Benjamin Roleiser chegou no Santos gerando muita esperança em boa parte da torcida, na grande maioria da torcida. Muita gente achou que estava chegando um craque de bola, um extra classe, e muitos influenciadores venderam esse peixe para a torcida. Parecia que estava chegando um jogador fora da curva, que valia o altíssimo investimento de 11 milhões de euros que foi feito pelo Santos no jogador. Quando ele foi anunciado, eu lembrei que esse nome não me era estranho. E eu pensei, poxa, de onde eu ouvi esse nome Roleiser, todo mundo falando tanto que é craque, de onde eu conheço esse cara? E eu lembrei que eu tinha visto jogos do Estudiantes contra o Goiás e contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. Jogos nos quais o Roleiser jogou muita bola, é verdade. E aí eu até me empolguei num primeiro momento, só que antes de começar a falar sobre o jogador, eu fui fazer a minha lição de casa. Fui pesquisar sobre o jogador, sobre a carreira dele. E foi aí que eu me decepcionei. Bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Santos Mil Grau, no Twitter, @Peixão Mil Grau. E bora pro vídeo de hoje sobre Benjamin Roleiser. Você é favorável ao Santos vender o jogador ou colocar ele no mercado para vender ou trocar por 3, 4 jogadores, 2 jogadores que seja? O que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Continuando, quando eu fui fazer minha lição de casa a respeito do Roleiser, eu vi que ele era um jogador comum, que ele não era um grande jogador como estava sendo alardeado pelos influenciadores e jornalistas, setoristas que cobrem o Santos. Ele teve, de fato, uma boa temporada pelo Estudiantes em 2023, mas esta foi a única temporada boa da carreira do jogador. E mesmo nessa temporada, a produção dele não foi lá um absurdo. Ele fez 12 gols e deu 8 ou 7 assistências, não estou lembrado. Mas foi algo próximo de 20 participações em gols. De fato, uma boa temporada. Acho que ele fez 62 jogos nessa temporada, um pouco mais, um pouco menos. O Estudiantes foi campeão da Copa da Argentina. Ele não foi tão fundamental nessa conquista, tá? Mas na Sul-Americana ele realmente foi um diferencial. Ele jogou muito bem na Copa Sul-Americana, principalmente nas partidas contra o Goiás e contra o Corinthians. Antes do Estudiantes, ele jogou pelo River Plate. No River Plate ele não conseguiu se firmar como titular. Teve oportunidades, não conseguiu ir bem, saiu do River Plate como reserva, não renovou seu contrato, foi para o Estudiantes. Ele chega no Estudiantes como reserva no meio da temporada de 2022. Nesses primeiros 6 meses ele é reserva, titular, e aí na temporada de 2023 ele ganha a posição e faz uma boa temporada, né? Depois dessa temporada ele é vendido para o Benfica, e no Benfica ele não consegue se firmar. Ele chega por empréstimo, depois de 6 meses de empréstimo o Benfica compra o jogador por 9 milhões de euros, e depois de 6 meses depois da compra, bota o jogador à venda. E aí, convenhamos, vocês acham que os portugueses são burros, como a gente retrata nas piadas? Não são. Por que eles colocaram o jogador à venda 6 meses depois de comprar? É óbvio que era um jogador que não tinha nível para jogar no competitivo futebol europeu. O Santos contratou o jogador por uma fortuna, e eu acho que meio que aconteceu o chamado efeito mola. Vocês sabem o que é o efeito mola? Se você pressionar uma mola e soltar ela não vai voltar para o seu estado natural. Ela vai ser radical, vai pular para o alto. E eu acho que o Santos passou tanto tempo, o torcedor do Santos passou tanto tempo com contratações ruins, contratações baratas, contratações de jogadores ruins, que quando a gente viu o Santos contratando um jogador por 11 milhões de euros, vindo do futebol europeu, dando um chapéu no Botafogo, a gente se empolgou e achou que estava chegando um craque. Mas não estava. O Roleiser não tem 20 gols na carreira, ele tem 19 gols na carreira. O Roleiser tem 15 assistências na carreira. E antes que todo mundo venha aqui falar que ele é meia, em primeiro lugar, ele é um ponta-direita. Ele é um extremo pela direita. E para quem tiver dúvida sobre isso, assista a coletiva do próprio Roleiser, a coletiva de apresentação do Roleiser no Santos. Ele fala 2 vezes que o forte dele é como extremo pela direita. Os números dele são ridículos. Muita gente questiona o Lautaro, e com razão, tá? Por ele ter 34 gols com 28 anos. O Roleiser tem 34 participações em gols, somando gols e assistências. Vai fazer 26 anos agora. É patético, assim, é um negócio muito fraco, muito fraco. E no Santos, eu acho que esses influenciadores que venderam o jogador como se fosse uma extra classe,
passaram um pano para ele por muito tempo, maquiando algo que para mim era muito evidente em campo. Era um jogador cansado, que não aguentava correr mais do que 45 minutos. O Roleiser, para quem não sabe, já teve 2 lesões graves, tá? Já teve um LCA e já teve uma lesão na coluna, nas costas. Muito grave. Isso compromete muito a intensidade dele. É um jogador que cansa rápido. É um jogador que, com a bola no pé, evidentemente tem habilidade. Mas assim, isso vale pro Lucas Lima também. Alguém quer o Lucas Lima no Santos? Alguém pagaria 11 milhões de euros no Lucas Lima? O Roleiser foi claramente um equívoco do Santos. Uma contratação errada do Santos. E eu venho, falando há muito tempo e tomando pancada. No Twitter, principalmente, há muito tempo. Dos fãs do Roleiser. Eu nunca vi um jogador que fez tão pouco na carreira e tão pouco no Santos ter um fã-clube tão fervoroso. Nessas últimas partidas, né, assim, a galera tem acordado pra farsa que é o Roleiser. É uma fraude futebolística. Ele terminou o ano de 2025 como reserva. E aí você pode pensar, ok, pelo menos é reserva do Neymar. Mas não, agora o Neymar tá afastado, vai voltar agora, espero que no próximo jogo. E ele tem sido reserva pro Miguelito, tem sido reserva pro Gabriel Menino. No último jogo contra o São Paulo foi reserva. E o meio-campo foi Zé Rafael, Schmidt e Menino. Então o cara não consegue ser a segunda opção do time. Ele é a terceira, talvez a quarta. Porque a gente tem o Neymar, a gente tem esse meio-campo com Schmidt, Zé Rafael e Menino. E eu acho que dentre as opções da reserva, o Miguelito tá à frente dele. E isso é um problema muito grande. Como que um jogador tão caro não consegue ser a segunda opção de um time, de um elenco fraco como o Santos? Muita gente fala que num time organizado ele ia deitar. Gente, num time organizado, primeiro, ele não seria contratado. Segundo, num time organizado, ele seria a terceira opção, quarta opção, como ele é no Santos. Olha os times nos quais ele jogou. Reserva no River Plate, reserva no Benfica, reserva no Santos. Titular no Estudiantes por uma temporada. Ele teve uma temporada de titularidade absoluta na carreira. Justamente no menor time que ele jogou. River, Benfica e Santos são maiores que Estudiantes, convenhamos. Não é jogador para time grande. É um jogador que não tem nível para jogar a Série A. Contra o São Paulo, ele entrou cansado. Eu nunca vi isso, cara. O cara entrou cansado. Então, eu vejo que nas dificuldades que o Santos tem enfrentado para reforçar o seu elenco, uma das boas opções que a gente tem é usar o Roleiser como moeda de troca. Se ele foi comprado por 11 milhões de euros, a gente tem que aproveitar que ele ainda tem estima no mercado, tem gente que ainda acha que ele é craque, e bota ele à venda. O Santos não vai conseguir 11 milhões de euros, mas porra, se conseguir uns 7, 8, tá bom. Bota ele para trocar por 3 jogadores. 3 jogadores operários que vão chegar aqui e vão comer grama. Talvez não vão fazer o Santos saltar de patamar no ponto de vista técnico, no refino técnico, mas vão saltar de patamar no sentido de intensidade, de luta, de briga, de raça, que é o que o seu Roleiser nunca teve. Saiu a notícia de que o Santos já tinha feito uma proposta para o Racing, né? E não foi aceita. E eu espero, de fato, que o Santos consiga utilizar o Roleiser como moeda de troca, porque, olha, uma contratação terrivelmente equivocada. Para mim, o jogador mais superestimado que eu já vi no futebol brasileiro. Eu nunca vi um jogador tão hypado e um jogador tão ruim ser tão hypado no futebol brasileiro como o Roleiser é. O jogador mais supervalorizado que eu vi vestir a camisa do Santos, e uma contratação, assim, que é a contratação mais cara da história do Santos em real, né? Se a gente contar em real, em valores absolutos, são 70 milhões de reais. E eu espero que o Santos, no mínimo, consiga repor parte desse investimento usando ele como moeda de troca. Vamos torcer para que o mercado ainda veja o Roleiser como um jogador extra classe, como muitos influenciadores e setoristas santistas viram quando ele chegou aqui na Vila Belmiro, e que a gente consiga fazer um bom negócio mandando ele para algum lugar longe do Santos, tá? O jogador tem 3 gols e 4 assistências com a camisa do Santos. Os 3 gols foram um contra o CRB, time de segunda divisão, um de pênalti contra o Mistão do Corinthians,
e um muito importante, é verdade, decisivo contra o Palmeiras, só que era o time reserva do Palmeiras. E ele entrou como reserva, tá? Ele não foi titular nesse jogo. As assistências foram uma pro Barreal, naquele jogo ótimo que ele fez contra o Fortaleza, uma pro Guilherme no Santos de São Paulo, que ele cruza e o Guilherme faz o gol, uma pro, acho que pro Lautaro no Santos e Flamengo, e uma pro Gabigol no primeiro jogo do ano contra o Novo Horizontino. Que vai dar o que falar esse vídeo, porque, como eu disse, ainda tem muita rolezete aí defendendo o jogador. Quero saber o que você acha. Acha que o jogador é craque, que pode se recuperar no elenco do Santos? Acha que ele é uma farsa, que tem que ser vendida e tem que ser utilizada como moeda de troca? Dá sua opinião aí a respeito de Benjamin Roleiser nos comentários. Quero saber. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência de sempre. Aguarde nossos próximos vídeos. É isso aí. Pra cima deles.